Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe você e a sua vida. E a gente vai para mais uma hashtag, para mais um episódio da manchete da semana e dessa vez nós falaremos sobre as sanções, né, da lei Magnitsky que está sendo aplicada a integrantes do judiciário, isso mesmo. A gente está vendo que estão se mobilizando para aplicarem essas leis. Não é somente uma questão econômica, mas também política. Bem, você está me vendo aqui que hoje eu estou bem agasalhado. Vocês não imaginam o frio que é aqui onde eu moro, né? Então a gente tem que se proteger para manter a saúde em dia. Bom, vamos lá. Dito, né, essas introduções, a gente vai logo para o que interessa, porque a reportagem ela é um pouquinho extensa e eu quero me ater somente a reportagem falando sobre a questão de Moraes, tá? Sobre Alexandre de Moraes, que recebeu aí, um dos primeiros a receberem essa aplicação dessa lei, né? O que implica essa lei? Essa lei ela vai atuar justamente para suprimir e sufocar a parte financeira, né? Tanto da pessoa, o protagonista, né, em questão, quanto as pessoas também ligadas a ele. Então, a gente vai verificar agora que no decorrer, tá? A partir desse momento que a lei foi aplicada, daqui em diante, outras sanções virão para outros integrantes, né? E também os seus aliados. Isso é uma forma de fazer com que a pessoa, né, dê uma pausa, pare naquilo que ela está sendo acusada. Neste caso, Moraes não é segredo para ninguém que ele é um integrante do judiciário, da mais alta corte, ele é um ministro do STF e eles são ali para guardar a Constituição, né? Aqui ele está ao lado na foto do Mendonça e a gente sabe que os dois têm divergência por questões ideológicas, até porque Mendonça ele é um evangélico, né? Mas até nas questões judiciárias, segundo a interpretação da lei, a gente sabe que Moraes, ele é uma pessoa que tem sido muito rigorosa, né, e atropelando, né, os processos. Eu não vou entrar nesse mérito porque todo mundo já sabe, né, e esses abusos, eles foram observados porque acabaram atingindo americano, né, como empresas também. Então toda essa novela aí a gente já conhece. Então eu vou ler somente a reportagem para que a gente entenda um pouquinho o que está acontecendo e quais as perspectivas daqui para frente, o que vai acontecer. A gente está aqui na Bíblia todo, né, e a reação do povo evangélico e de outras pessoas também, né, somente o povo evangélico. Pastores reagem à sanção de Moraes, né? Excessos têm um preço, ou seja, toda ação tem uma reação, né? E esses abusos, é lógico que um dia esses abusos serão cobrados, seja em vida ou seja, né, lá no grande dia no julgamento. A sanção aplicada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, né, o STF, Alexandre de Moraes, pelos Estados Unidos no âmbito da Lei Global Magnitsky, nesta quarta-feira, 30 de julho, gerou forte repercussão entre líderes evangélicos. Nas redes sociais, pastores atribuíram a penalização a uma série de abusos de autoridade e violações de direitos cometidos pelo magistrado. E isso realmente é óbvio. A gente vê aí o que a gente mais encontra, principalmente na rede social, né, e também no YouTube. A gente, nas mídias sociais, a gente vê muitos abusos, né? Sequências de abusos um atrás do outro, esses inquéritos do fim do mundo, entre outros inquéritos que nunca acabam, né? Inquéritos que foram abertos de ofício. Bom, enfim, a gente não vai entrar nessa parte de jurisprudência, mas todo mundo já está cansado e calejado e a gente só aguardava, né? E orando a Deus e aguardando uma resposta, né? Então essa parte política ela tem muito a ver conosco, com o nosso dia a dia, porque essas decisões autoritárias elas denunciam, né, e anunciam um período de autocracia, né, um período ditatorial, onde a gente vê uma Suprema Corte suprimindo direitos básicos, né, cláusulas pétreas e direitos que estão na Constituição, né, e subjugando os mais fracos, né, as pessoas, os cidadãos comuns.
O Departamento do Tesouro norte-americano anunciou a sanção durante a tarde, alegando, aspas aqui, graves violações de direitos humanos, como justificativa para aplicar a legislação que impõe congelamento de bens e restrições de vistos. A decisão repercutiu entre vozes proeminentes no meio evangélico brasileiro que interpretaram a medida como consequência diretas, das condutas do ministro ao longo dos últimos anos. Isso realmente é verdade, Como eu disse, toda ação tem uma reação, e isso uma hora ia gerar uma ação, muito grande, principalmente pelos Estados Unidos da América, que é tido como não somente uma grande potência, mas também um país democrático, O que está faltando aqui no Brasil atualmente. O pastor Renato Vargens, da Igreja Cristã da Aliança, em Niterói, Rio de Janeiro, publicou uma carta-mensagem em tom de alívio em sua conta oficial no X, o antigo Twitter, Grande dia, ele respondeu, ele escreveu. Em posicionamento semelhante, o reverendo Ageu Magalhães, da Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, em São Paulo, acrescentou um apelo espiritual. Grande dia, finalmente. Aquele que exerceu injustiça ao máximo encontrou uma punição, que é a aplicação da lei Magnitsky, o quebrante e o faça se arrepender dos seus abusos, e que ele busque em Cristo o perdão para seus pecados. Muito bom. O deputado federal e pastor Sóstenes Cavalcante, do PL Rio de Janeiro, também comentou a sanção. Em publicação no X, relacionou a penalização a condutas atribuídas ao ministro Moraes. Abre aspas aqui para o deputado. Ele rasgou a Constituição. E quantas vezes ele não fez isso, E a maioria do Congresso está de joelho, viu, pessoal? De joelho, e na época já, como com o Rodrigo Pacheco, e agora com o Alcolumbre, que o Senado é que tem a competência de empichar um ministro, não fizeram nada. Ataram suas mãos e ele sequer pautou, os vários pedidos de impeachment. E se eu não me engano, recentemente há mais um, E a gente está vendo aí agora o Hugo Mota, presidente da Casa dos Deputados, também se esquivando. O Senado foi omisso, e realmente foi omisso. Fingiu que não viu, mas ele não parou. Atacou também direitos humanos de cidadãos americanos. Feriu a liberdade de expressão além das nossas fronteiras. E o que o Senado brasileiro não teve coragem de fazer, os Estados Unidos fizeram com força. Porque é um país soberano. Mas o pior de tudo é que, além disso, a gente vê agora o Brasil, em vez de negociar sobre a questão do tarifaço de 50% das exportações do Brasil para os Estados Unidos, o governo simplesmente vai querer aplicar a lei de reciprocidade econômica, ou seja, eles não estão buscando um meio termo, porque sabe que quem vai sofrer somos nós, mas eles estão nem aí. Na verdade, parece que eles estão corroborando já, A gente vê até algumas menções sobre pronunciamentos e falas do ministro Tachad, nem Haddad, Tachad, aquele que só dá uns pitaques em economia, falando que para ele, para ele tá legal, para ele tá bom e ele quer isso mesmo. Quer dizer, eles estão um pouco se lixando para o que nós, cidadãos, que pagamos nossos impostos, vamos passar. Tá certo, pessoal? Aqui tem coisas que nós temos que passar, digamos assim. Não tem como você conquistar grandes, ter grandes conquistas se não houver sacrifício em certas coisas. E se você pegar a humanidade, a história, a parte de historicidade de grandes repúblicas, democráticas hoje, passaram por períodos realmente difíceis. E tem coisas que precisam acontecer para que o governo possa fazer alguma coisa, porque a gente vê que a maioria do povo não quer parar também, porque a força está no povo, mas se o povo não parar e não der uma resposta, eles vão continuar passando por cima da nossa Constituição, Então vamos lá. Cavalcante ainda declarou que o episódio revela um sinal preocupante sobre o estado institucional do país. Abre aspas. Quando o mundo reage ao que o Brasil tolerou, é porque a democracia aqui já foi longe demais na direção errada. Fecha aspas. Mudança de percepção. Entre os que inicialmente duvidaram da possibilidade de sanções está o pastor batista e influenciador digital Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia.
Em 9 de julho, ele havia ironizado os boatos recorrentes sobre a aplicação da lei Magnitsky ao ministro. Abre aspas aqui. Todo mundo sabe que esse papo de lei Magnitsky é só mais um pendrive do Dudu. Só mais um 72 horas. Gente, a internet não perdoa. Então, o que a gente fala aqui fica registrado em algum lugar, alguém pega e guarda isso aí para poder usar depois contra a pessoa. Então, a gente tem que saber muito bem o que vai falar, porque isso aqui expõe muitas pessoas, né? Eu acho que o cidadão brasileiro, principalmente quem é cristão e evangélico, ele precisa se posicionar assim no meio da política, porque a política, eu sempre repito, ela permeia, ela faz parte da nossa sociedade, e são aqueles que nos governam, que têm o poder aqui na terra, né, e usurpando, né, quando usurpam ou fazem o governo de maneira errada, essas decisões vão nos prejudicar, né? É porque aquela história não bateu ainda na bunda, né? A água não bateu na bunda. Quando começa a chegar, é aquela história: aconteceu com o meu vizinho, tá tudo bem, não aconteceu nada. Quando chega em mim, não tem mais ninguém para poder me ajudar, porque todos os meus vizinhos que eu deveria ter ajudado, né, interpelado, foram embora e eu não falei nada. Então tá desse jeito, pessoal. Então não vamos deixar chegar nesse ponto, se bem que tá muito perto, muito próximo mesmo. Continuando aqui a reportagem, diz o seguinte, ó: no entanto, após a confirmação da medida pelos Estados Unidos, Iago Martins voltou à rede social nesta quarta-feira para reconhecer a sua surpresa. Aí ele fala: eu absolutamente não achei que isso ia para frente, dado o histórico do Dudu de prometer e nunca fazer nada. Era pendrive, tic-tac, 72 horas e pronto. Falando, né, do Dudu, Bolsonaro. Me impressionou terem finalmente feito algo concreto contra o Xandão. Curioso pelas cenas dos próximos capítulos nessa briga. O problema também é que tem muitas pessoas que falam e questionam quem tá lá tentando fazer alguma coisa por nós, mas também essas pessoas não dão a cara a tapa, né? Não falam. Por exemplo, eu aqui mesmo no canal falando, a gente corre risco de certas sanções, né? Dependendo do que nós falarmos. Então, a pessoa precisa se posicionar assim, o cristão tem que se posicionar, porque são coisas que vão contra não só os direitos humanos, mas os direitos humanos também é observado pela própria palavra. Na verdade, a questão, né, de direitos humanos, de você respeitar o ser humano, né, esses direitos natos, ele já nasce da própria vida cristã. Tá, dos próprios, se você pegar se nós pegamos os 10 mandamentos, as instruções, os estatutos de Deus, todos eles observados, eles contemplam sim o ser humano, né, como ser criatura, feitura do Senhor Jesus, e que eles precisam ter esses direitos. Então é um direito nato que Deus nos deu, e tem pessoas, né, governos neste mundo que infelizmente estão usurpando isso. Aqui, para poder seguir e finalizar aqui a matéria do site, diz o seguinte: o pastor batista Judiclei Santos, conhecido por posicionamentos firmes, publicou em seu perfil do Instagram uma frase curta que sintetiza a percepção de diversos líderes. E ele diz o seguinte: excessos têm preço e a conta chegou. E olha que mal começou. Contexto da sanção. Agora a gente vai para o contexto em si da sanção para a conclusão. A lei Magnitsky é uma legislação dos Estados Unidos que permite sancionar indivíduos estrangeiros acusados de corrupção ou violações graves de direitos humanos. O programa foi inicialmente sancionado em 2012 em memória de Sergei Magnitsky, advogado russo que morreu sob custódia após denunciar a corrupção em seu país. Desde então, passou a ser aplicada em casos de repressão, tortura, censura e perseguição política em diferentes regiões do mundo. Para você ver como um país influente, né, e que detém uma economia muito forte, né, até pelo meio da moeda, o dólar, o que é uma lei, uma decisão nesses países podem fazer, né, com relação a outros. O Brasil tem condições, né, territoriais, geográficas de ser um país, sim, um país de, como é que fala, um país grande, né, de dimensões continentais, mas na sua soberania não tem essa soberania econômica, não tem essa influência, esse poder, porque aqueles que governam o país há muito tempo vêm suprimindo isso e vêm só sugando a população. Então, como pode um país como os Estados Unidos ter essa influência?
isso é uma referência para países que querem de fato se tornar países de primeiro mundo, né? Não países, o Brasil, desde que eu me conheço por gente, o Brasil está ainda em desenvolvimento. Então, como pode receber um rótulo desse e ter dimensões continentais, né? E ainda está em desenvolvimento há 30, 40 anos, né? É incrível. E para finalizar aqui, segundo o Departamento do Tesouro, a medida contra Alexandre de Moraes se fundamenta em ações que teriam violado liberdades fundamentais garantidas internacionalmente, inclusive contra cidadãos norte-americanos. Foi aquele que eu disse no início da gravação do vídeo, em que as decisões de Moraes, elas têm ultrapassado as fronteiras, né? Inclusive, exarando, né, decisões que estavam congelando bens, né, valores monetários de empresas americanas, né? Então isso é um negócio muito delicado, complicado. Eu só queria trazer para vocês aqui uma reportagem um pouquinho diferente, né? E também bem atual e que realmente importa. E eu particularmente, com certeza, a gente comemora, assim, porque os abusos, eles têm que parar, porque vai chegar um momento que, se isso não for coibido, né, pessoas como eu e você, do dia a dia, né, da periferia, vão sentir isso e que isso vai se refletir. Então começa pequeno e vai só se expandindo. Então se engana que acha que aquilo só acontece só em Brasília, de maneira nenhuma, né? O que acontece lá, uma decisão lá, ela pode repercutir no Brasil inteiro e ela vai ter força, né, federal. E então a gente entende que é um governo, né, que realmente ele precisa mudar. Tá certo, pessoal? Fica aí essa reportagem. Agradeço pelos novos inscritos. Compartilhe. Quero pedir aquele reforço, né, daquele likezão. E que Deus abençoe você, a sua vida e a sua família. Tá certo? Um grande abraço. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com você. E até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.